A carteira de identidade não tem nada a ver, eu tenho espelho para me ver que eu não pareço essa idade, eu tenho minha cabeça para saber que eu não penso como uma pessoa deveria pensar nessa idade. Para mim, eu não tenho um dia a mais de 35 anos. E eu vivo como mulher de 35 anos, portanto, mas já que eu me sinto assim... Danilo, você é uma pessoa que já leu tanto, que sim, a literatura sempre esteve presente na sua casa. Quando é que você descobriu que poderia viver de literatura, viver de escrever? Ah, mas eu não descobri isso, assim, não foi uma coisa muito louca. É que eu não consigo ficar quieta. Eu estou trabalhando, tenho que fazer outra coisa, e eu estava trabalhando com Silvio de Abreu, numa novela chamada Sassaricando, que eu dava uma assessoria a ele. E a novela ia acabar, ia ter 3 meses sem trabalho nenhum, para depois eu começar uma outra novela. Aí eu comecei a ficar louca, o que eu vou fazer nesses 3 meses? Eu não consigo ficar sem fazer nada, não consigo. E aí a minha filha Pink me disse, por que você não escreve um livro? Eu disse, mas você tá louca, mas que isso, escrever um livro? Eu nunca tinha escrito nada, mas rigorosamente nada na minha vida, além de bilhetes para empregada na hora da feira. 3 cenouras, 2 tomates, mais do que isso eu nunca tinha escrito. 86, isso? 87? Isso foi em 92. Eu digo, Pink, não só eu não sei escrever, como eu também não sei sobre o que eu escreveria. Ela disse, não, escreve sobre etiqueta. Eu sobre etiqueta, logo eu, que sou tão malcriada e que não faço nada segundo as regras, você está louca que eu não vou fazer. Não, você escreve, depois você pega um jornalista, um ghostwriter, que ele redige para você. Então, vamos ver. Passei numa livraria e comprei todos os livros sobre etiqueta que eu encontrei. E comecei a me divertir, porque realmente as coisas que mandam a gente fazer são tão absurdas, mas tão absurdas, que eu comecei a rir, que não era possível. Aí comprei uns cadernos, umas canetas, e tudo que eu lia, eu escrevia do lado assim, o que eu achava, a minha maneira. Mas eu não redigia, só anotava. Aí um dia eu fui passar um fim de semana em algum lugar, e sabe quando você passa assim na estante, pega um livro para ler assim, para dar sono? Eu peguei um livro de um jornalista americano que eu nunca tinha ouvido falar o nome dele, chamado Henry Mencken, e o livro dele tem uma hora, e comecei a achar muito interessante, um homem inteligentérrimo. E teve uma hora que ele disse, olha, as escolas ensinam muito mal as crianças, porque elas querem ensinar as crianças a escrever, quando elas deviam ensinar as crianças a pensar. Porque qualquer pessoa que pensa, escreve, é só passar daqui para aqui. Eu pensei nisso, eu digo, que história é essa? Qualquer pessoa que pensa, vou começar a escrever. Em vez de só anotar, eu vou começar a escrever do jeito que eu penso e vamos ver no que vai dar. E naquele tempo, 92, era máquina de escrever, não tinha computador, era papel, carbono, etc. e tal, e nem escrever a máquina eu sabia, porque não tinha por que saber nem nada. E aí, em 40 dias, eu escrevi o que eu tinha que escrever e chamei esse jornalista Eduardo Logulo, com quem eu já tinha combinado. E disse, olha, agora eu vou viajar, você pega o livro, quer dizer, pega aqui a minha papelada e faz o livro. Quando eu voltei, eu perguntei, Eduardo, está pronto o livro? Não, eu não fiz nada. Como que você não fez nada? Ele disse que eu não precisava que o livro estava pronto. Aí, eu quase desmaiei, né? Eu quase desmaiei, e o livro foi publicado do jeito que ele estava, e foi um sucesso absoluto de vendagem, de ficar em primeiro lugar mais de um ano. E aí, então, o Jornal do Brasil me convidou para escrever uma crônica semanal, e eu aceitei, e a Contigo me convidou para fazer uma crônica semanal, tudo junto, eu aceitei, e o Estado de São Paulo me chamou para fazer uma crônica semanal, e eu aceitei, e a crônica do jornal, aí quando disseram assim, tem que ser 3.000 toques, eu dizia, mas o que é toque? O que são 3.000? Eu não sabia o que era. E tudo isso tendo aula de computador junto, que era o pior de tudo. A crônica do Jornal do Brasil deu maior pé. Eles me pediram uma segunda por semana
Aí eu já estava com 4 por semana. E aí, deu mais por ainda, eles pediram uma terceira. Então eu escrevia 5 crônicas por semana, quer dizer, praticamente uma crônica diária. E assim eu fui indo até que, uns 8 meses depois, o colunista social do Jornal do Brasil, que era o Jorge Barroso Amaral, que era o grande colunista brasileiro, saiu do JB para ir para o Globo. E eles me convidaram para assumir o lugar dele. Eu nunca tinha feito coluna social, nunca tinha feito uma notinha, não sabia nada. Topei, porque é como eu digo, na minha vida, eu acho que o que acontece na minha vida, que eu acho que acontece na vida de quase todo mundo, é que tem pelo menos uma vez que o cavalo passa arriado na sua porta, e você monta nele ou não. Tem gente que não vê quando o cavalo passa. Tem gente que vê, mas não tem coragem de montar. Toda vez que ele passou na minha porta, que foram muitas vezes, eu pulei em cima dele e saí galopando. E foi assim que eu fui ser colunista social, e fiquei durante 9 anos fazendo a coluna social, e depois a direção do jornal mudou e eu saí por isso, e hoje, está respondendo a sua pergunta. Eu jamais pensei que pudesse, que isso fosse uma profissão para mim, mas jamais na vida. Isso, eu estou doida para botar a mão. Mas a minha pergunta é o seguinte: você teve essa dificuldade inicialmente, dizia que não dava conta de escrever. É uma situação que eu passo, e agora vendo você falar, fico mais animada em escrever alguma coisa, que eu tenho muita coisa na cabeça, estou precisando botar no papel. Mas a minha pergunta é, qual a sua formação? Não é em jornalismo? A minha formação é muito estranha. Muito estranha. Pelo seguinte, porque a família do meu pai, nossa família, né, que a gente fala... Nós somos quase primos. Nós somos quase primos. Nossos bisavós eram irmãos. Eles tinham educandários no Espírito Santo. Mas quando nós viemos fomos para o Rio, meu pai disse o seguinte: quando eu tinha 12 anos, que eu estava fazendo o que na época era o ginasial, eu estava no 2º ginasial, e ele me disse: você não vai estudar, vou te tirar do colégio, que diploma não adianta nada. Você vai ter professor particular em casa e vai estudar profundamente inglês, francês, português e matemática. Faltou história. E eu estudei em casa, e meu pai era tão rigoroso que se eu dissesse, enfim, em conversa, errasse um verbo ou alguma coisa, ele me corrigia, fosse na frente de quem fosse. E acontece que então, portanto, eu não tenho formação nenhuma. Nenhuma, zero. Mas eu vi, tantos anos depois, o quanto aquelas aulas de português me valeram, porque veio tudo na minha cabeça. E quando eu escrevi esse livro aqui agora, hoje, gente, eu estou pronunciando, hein? Imediatamente. Eu pedi, obrigada, Marcela, obrigada. Eu, apavorada, né, porque entre outras coisas, eu dizia assim, mas ninguém vai ler esse livro. Quem está interessado na minha vida? Não vai ler nenhum. Por que eu vou escrever esse livro? Quando ele ficou pronto, eu mandei para o Milor Fernandes, que aliás foi quem me deu o título, que eu não conseguia pegar o título, arranjar um título. E eu mandei o livro para ele, digo, Milor, pelo amor de Deus, você é amigo meu, vê se esse livro está dando pé ou se está um horror que a gente nem publica, e acabou o assunto. E ele me mandou de volta dizendo que tinha adorado, o que eu não acreditei naturalmente, achei que era só por amizade, né? Mas me fez um elogio que esse me calou fundo. Ele dizendo, não tem erro de português. Não tem uma crase fora do lugar, nada. E aí eu vi como aquelas aulas me serviram para tantos anos depois eu poder escrever. Foi assim, a formação. E eu confesso a você que vou comprar um livro para mim e um para dar de presente a uma pessoa de 85 anos que eu conheci recentemente e que é uma pessoa assim maravilhosa, que merece conhecer algo mais sobre pessoas tão maravilhosas como você. Muito obrigada. E eu te aconselho a escrever, viu? Ok, obrigada. Escreve que é bom. Boa noite, como é que